E aí, pessoal do primeiro ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre filosofia, tá? Então nós vamos aí iniciar o terceiro módulo de filosofia e nós vamos aí ainda um mestre, um dos cabeças aí da filosofia antiga, no processo racional, lógico, né? Depois do Sócrates, o Aristóteles. Então nós já vimos aí a metodologia socrática, a gente conversou um pouco sobre o mundo das ideias do Platão, tanto na videoconferência quanto na videoaula passada de filosofia, e hoje nós vamos entrar aqui no Aristóteles. O Aristóteles, ele corresponde a todo o módulo 3 de vocês de filosofia. Então assim, nós vamos sequenciar as informações a partir então do movimento que a apostila faz, para entender um pouco do raciocínio do Aristóteles nessa questão da essência enquanto ser, enquanto ente, o que é o universo, o que é essa relação que é estabelecida dentro da concepção filosófica do Aristóteles, tá bom? Então vamos lá, gente. A sensação, da sensação ao conceito. Então a gente vai primeiro aqui destrinchar parte a parte esse conhecimento do Aristóteles para depois começar a entender na teoria, na dialética dele, na metodologia do Aristóteles. Então, qual é aqui o grande mistério da vida do Aristóteles? Desvendar a constituição essencial dos seres. Não é novidade pra gente, nós estamos fazendo essa abordagem desde que o mundo é mundo para a filosofia, certo? Lá nos pré-socráticos, nos sofistas e agora pós-Sócrates, né? Então, no processo de racionalização, no momento em que a filosofia traz o homem como centro de tudo e não mais a natureza, o universo, as manifestações ou fenômenos da natureza, agora é o homem enquanto ser e o que ele promove dentro dessa relação com o mundo. Então, também tem uma questão de que o que é o ser, o que é a essência do ser, o que é o conhecimento para Aristóteles. Multiplicidade dos seres percebidos pelos sentidos como elementos reais, né? Essa multiplicidade dos seres percebido por que sentidos? Os nossos 5 sentidos. Então, o que são esses seres? Quais são as mutabilidades, né? Ou imutabilidades que os cercam diante da percepção de mundo desses seres reais que aparecem para nós. Rejeitava a teoria das ideias de Platão impiedosamente, segundo os dados transmitidos pelos sentidos são ilusões. Então, lembrando aqui do Platão, ele divide, né, a nossa existência em 2 mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, e para o Platão o mundo sensível não existe. A percepção é errônea, a percepção, né, ela não é concreta, e isso ele vai ignorar dessa parte teórica do Platão. Para Aristóteles, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais concretos e imutáveis. Então, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. Então, ele acredita o quê? No processo de mutabilidade da vida, que a gente vai ter que lembrar um pouco dessa referência nos pré-socráticos, são seres individuais com uma existência própria e que se movimentam, né? E que estão na nossa percepção concretamente a todo momento mudança, né? Mudando, né? Nesse processo de construção. E ele trabalha com o método indutivo. Então, esse método indutivo é a percepção do concreto numa análise objetiva, que ele vai se perceber, então, como protagonista desse processo. Então, eu analiso várias formas esse objeto e tiro uma conclusão, uma percepção de mundo, tá? Então, a partir da realidade sensorial, então, ele respeita esse mundo, essa percepção dos 5 sentidos, empírica, com basamento de como eu sinto o mundo, né? Isso aqui para o Platão não era real, mas para Aristóteles é. Buscar nela estruturas essenciais de cada ser a partir da existência do ser individual. Devemos atingir a sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual específico para o universal e genérico. Então ele acredita que existe uma essência que muda, uma essência que é construída e que nós sentimos essa relação da essência a partir do quê? Do projeto sensorial, do projeto empírico, tudo bem? E tudo tem uma essência, tudo que tem manifestação nesse planeta, para o Aristóteles tem uma essência. Compreensão do universal, visando estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas de modo generalizado. Então, daquele parte do pressuposto que do processo indutivo, ele vai criar uma lei universal, né, um valor, um modo generalizado para conceber essa ideia do Aristóteles. A indução, operação mental, que representa o processo intelectual básico da aquisição do conhecimento. O processo indutivo está ligado ao processo empírico de analisar os fenômenos
de cada objeto. E o conceito escola é o resultado da observação sistemática das diferentes instituições às quais se atribui o nome escola. Então, o conceito de escola é quando a gente faz uma referência sobre o processo desse resultado, dessa observação indutiva, empírica de cada filósofo, tá? Então, a escola aristotélica, né? A escola empírica. Bom, então a gente vai chamar esse processo de ilemorfismo teleológico, tá? A natureza, como ser, como um todo, ciclos constantes e regulares. Esse é o processo da natureza. Para o Aristóteles, ciclos constantes e regulares. Todo organismo constitui um todo orgânico, ordenado e coeso, na percepção aristotélica. Nascer, crescer e morrer. Tudo que tem vida no planeta vai passar por um ciclo constante e regular de nascer, crescer e morrer. Isso é praticamente como uma lei fundamental, né? É uma lei, é um fenômeno que ninguém pode negar, tá? E isso estabelece uma ordem interna e externa, uma ordem. Então, veja, ele está traçando aqui uma metodologia, um parâmetro ordenado, uma lei ordenada de entendimento dessa essência do universo. Nesse sentido, o mundo inteligível opera dentro das próprias coisas. Então, ele não separa o mundo inteligível do mundo sensível como Platão. Ele está falando que o mundo inteligível ele opera dentro do quê? Desse mundo empírico, dentro do valor dessas coisas. Aqui mesmo, mundo em que vivemos. Então, o mundo inteligível está aqui, o mundo das ideias. E ele vai separar esse conceito em dois: matéria e forma. Esse aqui é o grande coração aristotélico. Esse aqui é o fundamento, o palco do Aristóteles. Separar tudo que tem vida ou não vida, um ser inanimado, em matéria e forma, tá? Por quê? Porque acredita na essência. Por ser um grande observador da natureza, o mundo sensível e inteligível andam juntos. As coisas são o que são em sua própria natureza. Ou seja, o ser verdadeiro deve ser imanente. Então, é algo que está dentro da concepção. É um ser imanente, mas que possui o valor intrínseco, inerente do valor absoluto, ou seja, do estado de natureza, né? É um valor, na verdade, de esse mundo que nós conhecemos, existe uma verdade, uma essência em verdade, o inteligível. E é necessário a gente tipificar uma estratégia para organizar na busca dessa verdade. Então, ele colocou dois princípios inseparáveis, que é a matéria e a forma, de tudo. Então, a matéria, indeterminado, mas determinado pela forma, e forma, determinado em si próprio, mas determinante em relação à matéria. Então, tudo tem aqui a matéria e tudo tem a sua forma. Nem sempre essa aqui tem um valor determinado, essa tem um valor determinado e que vai especificar para a gente a relação dela com a matéria. Assim, tudo que existe é composto de matéria e forma. A forma faz serem o que são, enquanto a matéria constitui apenas o que são. Então, a matéria constitui apenas um substrato que permanece. Então, toda forma tem a sua matéria, né? Não existe o oposto, tudo tem uma essência, tudo bem? E nos processos de mudança é a forma que muda, a matéria mantém-se sempre a mesma. Então veja, a gente só consegue mudar a forma das coisas, mas a essência dela não muda. A gente vai entender isso melhor porque nós vamos exemplificar mais pra frente com exemplos, tá bom? Então existe algo que é um ideal, que é concreto, que existe, e só é realmente mudado a forma. E aí você pode dar várias formas que é construído pelo mundo empírico, né? Exemplo, um anel de ouro é derretido para converter-se em uma corrente de ouro, tudo bem? Muda-se a forma do anel para a corrente, mas mantém-se a matéria, o ouro puro. Então você não mudou a matéria, você só mudou a forma daquele objeto. Aristóteles não desprezava totalmente a concepção das ideias eternas de Platão, mas trazia de volta este mundo e batizava com outro nome, a forma. E complementava com o que supôs faltar para que ela pudesse explicar todas as classes de seres e as mudanças sociais. Ou seja, aquele mundo inteligível do Platão, para o Aristóteles, é a forma,
em que se dá visualmente como eu sinto aquilo no mundo. Aquilo é o mundo inteligível, é a forma. E quando eu falo da matéria, que é a essência, tá? É aquilo que já corresponde ao mundo sensível. A percepção de que aquilo não pode ser mudado, tá? Então a matéria ela não muda, só muda a forma. Por isso que eu coloquei aqui um exemplo para vocês do anel, que nós mantemos a matéria, mas mudamos a forma. E aí eu dei uma concepção aqui pra gente entender mais profundo essa questão da matéria e da forma, tá? Então, matéria e forma. Como efeito, forma indica determinação e, portanto, o ato. E aí a gente tem que configurar dessa forma, tá? Porque a gente está trabalhando aqui um pensamento aristotélico. Então, para ele, né, a forma é o ato. E aí vamos gravar essa palavrinha aí, tudo bem? Ao contrário, potência significa algo indeterminado, que é atualizado ou determinado pela forma. Potência é o que se dá, ato e potência. Ato é a forma, a potência é aquilo que tem dentro para se tornar. Matéria, a forma constitui, a autêntica da unidade. Matéria é aquilo que você vê, tudo bem? É o objeto em si, aquilo é a matéria. E por conseguinte, matéria e forma não se unem, como se fossem duas entidades ou partes físicas. Elas têm sua relação separada, matéria e forma. Então a gente tem o ato, a gente tem a potência, a gente tem a matéria e a forma para estabelecer a real essência e a real verdade construída a partir daquilo que eu observo nesse projeto indutivo, nesse projeto de percepção de mundo, tudo bem? Então, hoje nós falamos um pouco aqui sobre a introdução do Aristóteles, especificando o que é matéria, forma, ato e potência, e nas próximas aulas a gente vai dar vida a essa relação construída que a gente tipificou aqui e separou essas partes, tá bom? Então a gente se vê na videoconferência para maiores dúvidas. Um beijo!